Olá pessoal, vamos aqui para mais uma questãozinha do QCO Magistério Matemática. Em uma loja, certo produto foi vendido com desconto de R$ 504, correspondente a 1/5 do preço de tabela. Então, R$ 504, esse R$ 504 corresponde a 1/5 do preço de tabela. Com o desconto dado, a diferença entre o preço de venda e o preço do produto de custo, preço de venda com o preço de custo, é igual a 2/5 do preço de custo. Preço de custo. Se o produto tivesse sido vendido pelo preço de tabela, a diferença entre o preço de venda, então se ele tivesse sido vendido pelo preço de tabela, então a diferença entre o preço de venda, que continua sendo o meu preço de tabela, aqui ó, a diferença entre o preço de venda com o preço de custo seria igual a que ele pede. Então, no preço de venda aqui que ele está falando, é o preço de tabela. Cuidado para não confundir aqui, ó, que o preço de tabela seria o preço de venda que ele está falando nessa parte aqui. Então, vamos lá. Eu sei que 504 é 1/5 do preço de tabela. Então, meu preço de tabela ali, ó, 1/5, preço de tabela igual a 504. O meu preço de tabela passa a ser 5 vezes 4, 20, 2, 2.520. O meu preço de tabela, 2.520, tá? Então, o que a gente precisa calcular mais aqui? Eu preciso saber aqui o meu preço de venda aqui, ó, né, para poder a gente achar o preço de custo, tá? Lembrando que o preço de venda aqui do final, ele vai estar trabalhando com preço de tabela, hein? Cuidado para não confundir. Então, aqui eu vou calcular o meu preço de venda. O meu preço aqui. Qual seria? Se ele vendeu, se o preço de tabela era 2.520, ele não deu um desconto de 504? Então, ele vendeu ali por quanto o preço ali? O preço de venda dele ali, que foi 2.520 menos os 504. Então, esse preço de venda dele aqui foi de quanto? Ó, 2.520, 504, 2016. Tá? Esse foi o preço de venda, naquele momento ali. E ele fala que o preço de venda, menos o preço de custo, ó, o preço de venda menos o preço de custo é igual a 2/5 do preço de custo. O preço de venda nós temos, o de custo não. Então, eu tenho 2016 menos o preço de custo, vai ser igual a 2/5 vezes o preço de custo. Então, eu vou colocar 2016 é igual a 2/5 do preço de custo mais meu preço de custo. Tirando o MMC, né, eu tenho que 5 vezes 2016, tá? 5 vezes 2016 vai me dar quanto? 30, vão 3, 5 dá 8, 0, 10.080, 2 PC mais 5 PC. Então, nós vamos ter que 7 vezes o preço de custo é igual a 10.080. O preço de custo é 10.080 dividido por 7, que vai me dar 1.440. Então, nós já vimos que o preço de custo dessa mercadoria, 1.440.
O que ele pede? Olha o final, hein? Se esse produto tivesse sido vendido pelo preço de tabela, se ele tivesse sido vendido pelo preço de tabela, a diferença entre o preço de venda e o preço de custo seria, olha a pegadinha aqui, hein? A pegadinha tá, que ele fala, a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Você já vai pegar logo o preço de venda aqui, ó, 2016, tirar do preço de custo. Não, a pegadinha tá, ele fala, se ele tivesse sido vendido pelo preço de tabela. Então, se ele tivesse sido vendido pelo preço de tabela, seria 2.520 menos 1.440. Tá legal? Então, essa seria a proposição. Pagar aqui, ó, só para a gente não ficar embolado. Tá? Então, 2.520 menos 1.440. Então, nós vamos ter 2.520, 1.440, 8, 1.080. Então, a diferença entre o preço de venda e o preço de custo, 1.080, letra C. Então, gente, cuidado, a pegadinha tá no final, que ele fala, ó, guardem bem, se ele tivesse sido vendido pelo preço de tabela, ele fala, preço de tabela, a diferença entre o preço de venda com o preço de custo. Automaticamente, com o nervosismo ali, na hora da prova, pô, ele falou preço de venda 2016, menos 1.440. Aí teria perdido a questão, tá legal? Espero que tenham gostado, né? Curtam o nosso canal aí, se inscrevam lá, deixe lá nos comentários um assunto que deseja, para poder a gente vir aqui colocar para vocês, que cada dia que passa a gente vai enriquecendo mais o nosso canal, porque o saber não ocupa espaço. A maior riqueza que nós temos hoje é o conhecimento, né? Com esse mundo que está numa eterna evolução. Então, até o próximo encontro.